pé. Agora teremos a entrada das bandeiras. Primeiro virá a bandeira nacional. A congregação pode se sentar. Gostaria de chamar os embaixadores aqui na frente. Por favor, embaixadores. E vamos agora fazer o juramento, o compromisso das bandeiras, com o nosso embaixador-chefe. Primeiro a gente vai fazer o compromisso da bandeira nacional. Prometo, pela minha honra, proceder em todas as circunstâncias, como um homem consciente dos seus deveres, amar a minha pátria e defendê-la na paz e na guerra. E agora o compromisso da bandeira cristã. Prometo ser fiel ao meu Salvador Jesus Cristo, amá-lo de todo o meu coração, servi-lo com todas as minhas forças, levarei a sua bandeira com a Bíblia aberta a todo mundo. E agora vou fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Estamos aqui, Senhor, para comemorar o aniversário dos embaixadores e também para fazer esse momento, Senhor, de passagem de posto, Senhor. Abençoe este momento, Senhor. Abençoe o nosso irmão
Felipe, Senhor, que vai dar a mensagem. E os conselheiros também, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Agora, vamos continuar nosso culto e chamar o grupo de louvor para nos conduzir nos cânticos. Vamos sentar, já pode sentar. A congregação pode ficar de pé, por favor? Aí, é melhor. Esse momento será um momento onde nós vamos ter oportunidade de contribuir, de depositar aqui à frente os dízimos e ofertas. Enquanto nós estivermos cantando esse cântico, que os irmãos possam, que vieram preparados, possam depositar os seus dízimos e suas ofertas. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar por todo. A congregação já pode se sentar. E agora, juntamente com os embaixadores, vamos pedir para o pastor Samuel nos conduzir na mensagem, Senhor, a palavra. Bom dia, irmãos.
Chega a ser emocionante. Organização Embaixadores do Rei tem sido uma organização histórica no movimento ou no meio batista. Vocês têm um pouco da história do que esse grupo tem feito e a maneira e quais são os propósitos, objetivos. E quando Miqueias me procurou, e Miqueias é um líder teimoso, né? Ele não larga do meu pé. Ele carrega os embaixadores com carinho, com amor e desafia os meninos. E nós temos na organização, quando eu passei a olhar a organização com outro olhar, eu vi o valor. Vivemos em uma sociedade onde os meninos precisam de referencial masculino. Vivemos em uma sociedade onde os meninos precisam aprender valores espirituais, valores cristãos, e eu passei a ver como uma grande oportunidade de ensinar esses meninos na palavra, na convivência e na responsabilidade. A cidadania também se constrói na igreja. O crente ou o religioso não pode ser um alienado, ficar fora da sociedade, desconsiderar seus papéis sociais, e nós podemos, através de um grupo como esse, ensinar os meninos na sua trajetória de vida enquanto homem, enquanto cidadão e enquanto crente. Não dá para separar as coisas. Tudo está conjugado em um só ser, né? E o que nós queremos é dar o incentivo para que o grupo continue e assim se fortaleça. Quem pregaria hoje? Desafiei o Felipe. Felipe falou: pastor, ainda não. Ainda não. Pensamos em um dos conselheiros, mas chegamos juntos à conclusão em uma reunião de que o pastor seria o preletor dessa manhã. Pensando um pouquinho sobre o nosso texto. O texto de 2 Coríntios 5:20. E eu quero pensar com vocês sobre encarregados de uma missão extraordinária. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, faz uma declaração de quem nós somos. Segunda Coríntios 5:20. O texto onde o apóstolo fala sobre o ministério da reconciliação, ministério da igreja. Ele faz uma afirmação sobre a nossa realidade enquanto igreja do Senhor, quando usa a expressão somos embaixadores por Cristo. E ele diz assim: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Vou ler de novo. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, segundo o nosso dicionário, algo extraordinário seria praticamente alguma coisa que não é comum, algo que é anormal. E diz que o embaixador é aquele que é encarregado de uma missão extraordinária. Ou seja, nós carregamos algo incomum. Se olharmos para o Evangelho como uma coisa comum, banalizamos. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo como algo incomum, nós partimos para o campo daquilo que pode mudar a realidade do ser humano. O comum é o que fazemos todo dia, o que já estamos acostumados a lidar, é o nosso ritual diário,
são as nossas falas diárias, as nossas orientações diárias. Mas quando nós entramos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós lidamos com algo extraordinário. Muito mais extraordinário do que qualquer conhecimento que a ciência possa trazer. Com os novos canais de TV a cabo, nós vira e mexe lidamos com algumas coisas que nós pensamos assim, nossa, isso existe? Realidades que nós não conhecíamos antes, não tínhamos o acesso à mídia como temos hoje. E vamos pensando de que as grandes descobertas da ciência são descobertas extraordinárias. São num sentido, mas nenhuma delas chega ao nível do Evangelho do Senhor Jesus. A maneira como o Evangelho chegou até nós, a maneira como Jesus Cristo trouxe a presença de Deus em Cristo, estando toda a divindade. O cristianismo não é só uma igreja, um templo, um lugar para adoração. O cristianismo é vida com Deus no coração, é caminhada com Deus. E quando nós falamos que somos embaixadores por Cristo, nós estamos dizendo que estamos investidos da autoridade para lidar com coisas extraordinárias, irmãos. Deus nos deu essa autoridade. E Ele espera que usemos essa autoridade. Ser um embaixador, então, não é só uma responsabilidade dos meninos. Ser um embaixador é uma responsabilidade de todo crente, homem e mulher. Essa é a missão que nós carregamos. Então eu digo que todo crente é um embaixador encarregado de uma missão extraordinária. E eu faço aqui uma pergunta: por que essa missão é extraordinária, irmãos? O que tem de diferente em ser embaixador desse santo e bendito Evangelho? A nossa missão como embaixadores é extraordinária porque ela parte de uma relação pessoal nossa com o Rei. Diferente de você como embaixador receber uma missão vinda do Rei. Diferente de você receber uma carta de intenções para levar a um outro governo, para negociar relações políticas. Diferente de você ter uma relação puramente política e profissional com o seu governante. Na nossa caminhada cristã, a nossa ação enquanto embaixadores parte da nossa relação pessoal com o Rei. É interessante que o apóstolo Paulo, no contexto que ele escreve no capítulo 5, ele diz assim, no versículo 16, você pode acompanhar, 2 Coríntios 5,16, porque o pensamento, quando ele diz, de sorte nós somos embaixadores, ele vem de uma linha de raciocínio. E na sua linha de raciocínio, ele diz no versículo 16 o seguinte: por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais desse modo. Quando Paulo fala que nós já não conhecemos Cristo segundo a carne, ele está dizendo, o meu conhecimento de Cristo não é mais um conhecimento do que se fala numa organização, o meu conhecimento de Cristo não é mais do que se fala num país cristão, o meu conhecimento de Cristo agora é que eu passei a fazer parte da pessoa de Cristo, eu me fundi com Cristo, eu me uni a Cristo, eu passei a conhecer Cristo de maneira diferente. Então vocês percebam que a nossa missão, ela é uma missão extraordinária, meus irmãos, porque nós partimos de uma relação com Jesus. Não de um conhecimento de que existe Jesus. Uma coisa é eu saber que existe Jesus. Uma coisa é eu conhecer a história de Jesus. E outra coisa é eu ter um profundo relacionamento com Jesus. E o que uma organização como essa faz é ensinar os meninos a andar com Jesus, a conhecer Jesus, a ponto de dizer como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, eu pude receber de Cristo. Paulo não andou com Cristo, mas andou com Cristo. Poderia, se Pedro tivesse dito, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque eu andei com Cristo. Se Mateus tivesse dito, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque eu andei com Cristo.
Se cada um dos 12 apóstolos tivesse dito isso, teria uma conotação, mas Paulo, meus irmãos, ele não fez parte daquele corpo apostólico, mas ele teve uma experiência tão profunda com Jesus, que ele podia dizer: eu imito a Jesus. A experiência de conversão de Paulo foi tão profunda, que ele poderia dizer: eu não conheço Cristo mais como eu conhecia por ouvir falar, eu não conheço Cristo mais pela maneira como a própria sociedade apresenta, agora eu conheço Cristo, eu tenho uma fusão com Cristo, eu estou fundido em Cristo, eu estou em Cristo e Cristo está em mim, a ponto dele dizer: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então percebam que a nossa missão ela é extraordinária, porque, meninos, ela parte de um encontro com Jesus. Por isso todos vocês precisam entregar a vida a Jesus. Precisam confirmar a sua caminhada com Jesus. E nós temos já vários desses meninos que entenderam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus senão por Jesus. Quando entregamos a vida a Jesus, nós passamos a ter uma relação pessoal com Ele, entender o raciocínio, o pensamento, a maneira do Senhor agir. A nossa missão é extraordinária porque nós temos uma relação muito pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Não é com a doutrina. Muitas coisas esses meninos ainda não sabem, talvez até nós não tenhamos todo o conhecimento. Muitas coisas vamos aprendendo na caminhada, porque, meus queridos irmãos, é assim: a gente só passa a conhecer uma pessoa quando anda com ela. Você pode falar assim: aquele ali é o pastor Samuel, mas você só vai poder dizer que você de fato me conhece quando você andar comigo. Talvez eu possa dizer assim: ali é a Cristina, mas eu só vou conhecer a Cristina quando eu conviver com a Cristina, quando eu andar com ela, quando eu conseguir interpretar as próprias reações. E esta é o nosso grande desafio, é ter uma relação pessoal com Jesus Cristo. Por isso que a nossa missão se torna extraordinária. Você já tem uma relação pessoal com Jesus? Você pode frequentar a igreja até evangélica, pode frequentar a igreja católica, pode frequentar qualquer outro segmento, falar sobre Jesus, ler sobre Jesus, saber um monte de coisas sobre Jesus, mas Paulo diz aqui no versículo 17, pelo fato dele conhecer a Cristo, agora ele pode dizer: eu já sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele diz no versículo 17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Percebam isso. Não é um batismo que torna a pessoa cristã. O que torna uma pessoa cristã é ela declarar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É quando ela pode dizer: agora eu sou uma nova pessoa porque eu conheço a Cristo. Então a nossa relação pessoal com Jesus torna o cristianismo em uma missão extraordinária. A nossa missão também como embaixadores é extraordinária porque nos coloca como representantes oficiais de Cristo. Meus queridos irmãos, estamos em época de política. Como é difícil o horário político. Jesus até desliga a televisão de vez em quando, que é tanta mentirada que dá dó, né? Se lá no céu tem televisão, eu acho que ele desliga. Que nem ele e os anjos aguentam tanta conversa para boi dormir. O que nós temos muitas vezes, irmãos, é uma expectativa de que mudança de governo, é uma expectativa de que mudança de lei, é uma expectativa de que o mundo vai melhorar. Eu não sei de onde nós tiramos essa expectativa. Na verdade, se a igreja sair da terra, o mundo vira um caos. Se nós tirarmos o cristianismo, não o cristianismo enquanto religião oficial, mas se nós tirarmos Cristo do meio do povo, a sociedade vira um caos, meus irmãos. Nós temos tido a experiência do trabalho com a Cristolândia.
Só hoje nós temos lá mais de 80 homens tirados da Cracolândia. Homens que foram resgatados não pelo governo. Homens que foram resgatados não porque tenhamos dinheiro do governo. Até porque eu ouvi do prefeito de uma cidade aqui próxima, para não dar o nome, e ele disse para mim assim: pastor, eu vou tentar arrumar um jeito de arrumar um lugar para vocês montarem uma casa de recuperação na minha cidade, porque vários grupos já passaram por aqui, recebem verba do governo, metem a mão no dinheiro, não fazem nada pelos dependentes químicos e vão embora. O que nós temos é uma cambada de aproveitadores, irmãos. Desculpem a expressão cambada, porque é o que a gente pode designar. É gente que se aproveita dos recursos públicos, mas não faz o que tem que fazer. E nós temos uma organização chamada Cristolândia, que hoje, somando homens e mulheres, são mais de 150 pessoas que estão sendo tratadas, curadas e transformadas pelo poder do Evangelho e do amor de Cristo na vida de quem trabalha lá. Aqui na Cristolândia, em Piratininga, a convenção entra com aproximadamente R$ 2.500 por mês para cuidar de 80 homens. Talvez você na sua casa, você, sua esposa e 2 filhos, juntando o salário de todo mundo, dê R$2.000, pensa se dá. Mas quando nós entendemos que somos mediadores, irmãos, somos representantes oficiais, e Paulo diz aqui, de sorte que somos embaixadores, como se Deus por nós vos exortasse. Olha só a responsabilidade que Paulo nos passa. Olha só a responsabilidade da igreja. A igreja precisa exortar o mundo. A igreja precisa apontar os caminhos do mundo. A igreja é a esperança do mundo. Eu lembro, e já citei isso aqui, de que um dos pastores em Cuba falou para mim assim: pastor, se não existisse a igreja cristã em Cuba, o cubano não resistiria o sofrimento. Mas existe a igreja orando, existe a igreja clamando, existe a igreja apontando caminhos. E é isso que a igreja precisa fazer. Se perceber como representante, única representante oficial do rei. Mas, irmãos, não é a igreja a instituição. Não é a igreja batista que vai se levantar e dizer: nós somos os únicos representantes de Deus na terra. Não, irmãos. O representante de Deus na terra é Cristo. E aqueles que receberam a missão de Cristo, a incumbência de Cristo, a autoridade de Cristo, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, para que nós como igreja governássemos todas as coisas, não pelo poder da política, pelo poder da lei, pelo poder da manipulação, mas pelo poder do amor, nós governássemos todas as coisas. Pela autoridade do sangue de Jesus no nosso coração, pelo poder da oração, porque através da oração nós governamos o mundo, irmãos. Quando a igreja se coloca de joelhos por uma situação. Eu lembro quando eu era pastor em São Paulo, numa igreja, num bairro de periferia, e eu acho que eu já contei isso aqui, e um bar na frente, o dono do bar colocou na mesa de snooker, colocou um tablado e colocou um teclado em cima e um rapaz que cantava. E, irmãos, era assim, na frente da igreja, e culto aqui, o rapaz cantando lá, e era uma briga danada. E falaram para mim assim: pastor, a gente precisa conversar com o dono do bar, a gente precisa fazer uma coisa, precisa entrar com algum pedido e tirar ele daí. Eu falei: irmãos, vamos fazer o seguinte, todo culto, quando começar lá a cantoria, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar, vamos dobrar o joelho e vamos orar. E vamos pedir para Deus arrumar outro lugar para esse homem, ou que ele pare com esse bar, mas ele não pode mais ficar na nossa frente. Logo no mesmo período, uma outra pessoa abriu uma porta de uma igreja, praticamente aqui, 4 casas acima, colocou uma caixa de som desse tamanho para fora. Tinham 8 cadeiras e um púlpito. Eu acho que era só a família do pastor. E ele ligava aquele som a toda altura e todo o som vinha para dentro da igreja. Mais uma vez: pastor, a gente precisa fazer uma coisa, precisa ir lá conversar com ele, para ele botar a caixa de som virada para a casa dele. Eu falei: não, irmãos, vamos orar. Vamos pedir para Deus tirar esse homem daí. Se ele quer pregar o evangelho, que ele não cause confusão. Porque, irmãos,
para pregar a fé cristã não precisa matar ninguém, não precisa perseguir ninguém, não precisa destruir ninguém. A fé cristã não veio para matar, roubar e destruir. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Se você se diz um cristão e você persegue uma pessoa por conta da sua fé, se você se diz um cristão e pensa na morte do outro para que você fique bem, isso não é cristianismo. E eu lembro que nós clamamos ao Senhor e pedimos e o bar sumiu, a igreja sumiu e a igreja que eu pastoreei está lá até hoje. E nós nunca arrumamos briga com o vizinho. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos representantes oficiais do rei. E nós governamos não pela briga, pela contenda, pela discórdia, mas pela paz, pela justiça e pelo amor. Paulo diz, eu exorto vocês como se Deus estivesse falando através de mim. E não é função só apostólica, é função da igreja. A nossa missão como embaixadores, meninos e igreja, é extraordinária porque nós somos representantes oficiais de Deus na terra. Quando fazemos e atuamos através do nome de Jesus, por Cristo. Eu gosto muito daquele hino que cantamos, por Cristo vou, né? É por Cristo. Não é em nome de uma denominação, de um grupo, mas é por Cristo. A nossa missão como embaixadores é extraordinária porque nos coloca como representantes oficiais de Deus na terra através de Cristo Jesus. E por último, a nossa missão como embaixadores é extraordinária porque ela é fundamentada em uma mensagem extraordinária, meus irmãos. Paulo diz assim, rogamo-vos, pois por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Pare um pouquinho aqui e pense comigo. Eu só vou exortar alguém a se reconciliar com alguém se estiver em contenda. Só se estiver em contenda. Você precisa se reconciliar com seu marido. Você precisa se reconciliar com seu filho. Você precisa se reconciliar com seu irmão, porque está em contenda. Quando Paulo diz, eu rogo-vos, por Cristo que vos reconcilieis com Deus, é porque há uma contenda entre Deus e o ser humano. Por conta do pecado no Éden, o ser humano entrou em discórdia com Deus. Na verdade, Deus não entrou em discórdia com o ser humano, mas o ser humano entrou em discórdia com Deus. E o ser humano precisa se reconciliar com Deus. E Jesus Cristo veio para reconciliar o homem com Deus. Irmãos, aí voltamos ao primeiro ponto quando falamos de uma relação pessoal. Não é trazer uma religião para o homem, mas é levar o homem a se relacionar com Deus. E ele diz, eu exorto que vocês se reconciliem com Deus, pois antes ele vem falando o seguinte. Ele fala sobre um ministério, e aí é o ministério dos embaixadores e o ministério nosso como igreja. Ele diz assim no versículo 18, olha só que lindo, meus irmãos, presta atenção no texto bíblico. Ele diz assim, mas todas as coisas provêm de Deus, vírgula. Primeiro ponto. Todas as coisas provêm de Deus. Aí ele continua. Que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Não é pela igreja. É Cristo que nos reconcilia com o Pai. Então não adianta eu estar numa igreja e não estar em Cristo. Porque se eu estiver numa igreja e não estiver em Cristo, eu não estou reconciliado com Deus. E quando nos reconciliamos com Deus, recebemos o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Olha só, a nossa missão. E aqui, eu quero perguntar a você, qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Segundo o texto, reconciliar o homem com Deus. Se esse homem vai ter um carro novo, uma casa nova, uma vida melhor, se vai ganhar muito dinheiro, se esse homem vai... Isso não é a questão do evangelho, meus irmãos. Não é a questão do evangelho. Infelizmente, o evangelho de hoje ele é capitalista. Ele é mediado pelo capital e pelo mercado. Infelizmente, o evangelho de hoje é capitalista. O evangelho verdadeiro é aquele evangelho que leva o ser humano a ter um relacionamento com Deus, como diz Paulo, mesmo que seja na enfermidade, na pobreza, nas circunstâncias difíceis. Se nós pegarmos a história de homens e mulheres
que foram úteis nas mãos de Deus, começaram tendo que largar algumas coisas. E talvez muitas delas, como disse Jesus aos discípulos, larguem bolsas e alforjes. Talvez tenhamos que abrir mão de algumas coisas, para que possamos ser úteis, nos dedicar mais, nos consagrar mais, lembrando de que a nossa mensagem é extraordinária. Nós levamos os homens de volta a Deus. Coisa linda. Esse é o ministério da igreja. Esse é o ministério dos embaixadores do rei. Ajudar que as pessoas se reconciliem com Deus. Mas para isso, todos vocês precisam estar reconciliados com Deus, para que cada um possa ver em vocês verdadeiros embaixadores do rei. Então nós temos aqui, por que a nossa missão é extraordinária? Primeiro, porque ela parte de uma relação pessoal com o rei. Não com o governo, mas com o rei. Então, para eu ser um embaixador de Cristo, um embaixador do rei, eu preciso primeiro ter uma relação pessoal com Jesus Cristo. Eu preciso. Segundo, ela nos coloca como representantes oficiais do rei. Não espere que a educação, a segurança pública ou a política, ou qualquer política implantada no país vá melhorar o país. Não espere isso. Não espere que a nossa prosperidade financeira, que essa que estamos vivendo nos países emergentes, vá melhorar a nossa vida. Porque quanto mais riqueza, mais miséria moral, mais violência. Porque você tem um aumento da riqueza de um lado e um aumento da pobreza do outro. E aí vem a violência. Então, meus irmãos, a igreja não pode deixar de cumprir a sua função de representante do rei. A igreja não pode deixar de cumprir a sua função como representante do rei. O embaixador representa o rei. Ela se fundamenta em uma mensagem extraordinária, porque é a mensagem de reconciliação com Deus. E assim, eu termino dizendo que a nossa relação pessoal com o rei, a nossa responsabilidade como representantes oficiais do rei na terra, e a mensagem extraordinária que proclamamos faz da vida cristã uma missão extraordinária. Essa missão que mexe com o nosso coração, dá sentido para o nosso dia a dia e não faz da nossa religião um mero ritual, mas nos coloca em um grande desafio, o desafio de representar a Deus através de Cristo Jesus aqui na terra. Amém. Que Deus nos dê esta grata convicção e assim possamos cumprir o nosso papel e vocês, embaixadores, cumprirem com determinação e propósito o papel que Deus confiou a vocês. Vamos colocar em pé? E os embaixadores vão nos conduzir no hino Firmando Propósitos. Quem não souber, aprende, quem souber, canta. Provavelmente, como o hino é hino dos embaixadores, talvez eu mesmo não sei se estou lembrado bem desse hino. Mas quem souber, ajude a cantar. Os meninos cantem forte. Então eu vou fazer o seguinte, todos os embaixadores, vem cá, faz um coral aqui na frente. Aí vocês ajudam a congregação. Vem cá, os líderes também. E eles vão nos ajudar cantando esse hino Firmando Propósitos. E o nosso propósito é agir como embaixadores do rei.
Nós vamos continuar? Eu vou pedir que, quantos homens que estão aqui e participaram um dia da organização Embaixadores do Rei, levanta a mão. Então eu vou pedir a esses homens que venham aqui, vocês vão fazer o contraponto, vem desse lado para mim, só para ajudar na visualização do que Deus faz. Vem cá, os jovens, vem cá, ó, os irmãos que levantaram, fica desse lado aqui. Um dia esses homens, alguns de cabelo branco, outros com barba branca, outros sem cabelo, tem uns irmãos que estão sendo arrebatados aos poucos, né? Deus vai levando o cabelo, depois leva o crente. Olha que bonito. Aqui meninos de 9 a 14 a 16 anos. Aqui meninos de 16 a 100 anos. Né? Eu só não vou dizer quem tem 100. Vamos cantar então aí, eles podem, vocês vão lembrar da musiquinha. E nós vamos, em olhando esse quadro, perceber, irmãos, de que a igreja ela tem um papel importante de conduzir o ser humano desde a sua meninice até a estatura de homem, todos juntos lutando para chegar à estatura de varão perfeito. Qual é o nosso homem modelo? Qual é o nosso homem modelo? Cristo Jesus. Amém? Vamos cantar as duas últimas estrofes. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas bonita aí, Deus abençoe. A igreja pode sentar, os irmãos também, obrigado pela participação, os embaixadores ficam aí. Dentro da... Vem cá, Miqueias. Vem cá, Bruno e Vitor. Vem cá, Bruno e Marrone. Vem cá. Tá. Irmãos, eu vou fazer assim. Eu vou pedir ao conselheiro Bruno que faça as perguntas aos embaixadores. Por quê? Eles vão mudar de posto. Eu usei a palavra estágio, mas vão mudar de posto e dentro da organização tem esta sequência, né, de
essa progressão até ajudá-los a chegar à liderança. Esses 2 meninos que estão aqui, esses 2 homens, hoje já os 2 na faculdade, o Bruno faz na Unesp Psicologia e o Vitor faz na USC, não, faz, ano que vem volta, né? Por enquanto trancou, mas estava fazendo o quê? Engenharia da computação. São 2 homens já, formados. Quantos anos, Bruno? 22. Vitor? 20. Há pouco tempo atrás estavam aqui. Hoje são líderes. Esta é a ideia. Eles vão aprendendo, vão se desenvolvendo, vão crescendo, vão se tornando cidadãos responsáveis e integrados na igreja, atuando na liderança. O Bruno, assumindo seu papel de conselheiro, ele fará as perguntas de transição. Depois eu entregarei os certificados e aí nós vamos orar por esses meninos. Bom dia, irmãos. Como o pastor já introduziu, nós faremos hoje a promoção de postos, né? Eu vou fazer algumas perguntas aqui até para expor um pouco mais da nossa organização para os irmãos também, né? Eu não tinha anotado aqui, eu vou acabar pegando alguns candidatos aí de surpresa, né? Que nós temos os embaixadores, para eles entrarem na organização, eles têm que saber 5 requisitos mínimos, né? Então, eu gostaria de saber, vamos pegar aqui, o Gabriel, você pode falar para a gente o nosso tema e a nossa divisa? Somos embaixadores por Cristo. Esse é o tema, divisa. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconciliareis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Amém. Esse foi o tema da nossa mensagem hoje, também é o tema da organização. Matheus Matos, você pode falar para a gente o nosso compromisso? Prometo esforçar por uma vida digna de embaixador do rei, guardar meus lábios da mentira e da impureza e tomar o nome de Deus em vão, conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço, estudar a vida de grandes embaixadores do rei, na palavra de Deus e nos livros missionários, dar tudo o que puder para o sustento de missões pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Nós temos uma parte também que só os embaixadores batizados que eles falam. Você pode ajudar a gente, Matheus Cruz? Que ele é o nosso embaixador-chefe, é um embaixador que também é batizado. Prometo celebrar Jesus Cristo, viver para Ele e servi-lo sempre. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros, seguirei a Cristo, o Rei. Se assim não for, para que nasci? Eu gostaria de perguntar para o Matheus Lima, o que é um embaixador e o que é um embaixador do Rei? O embaixador é aquele que recebe a missão do seu próprio país para representá-lo. O embaixador do rei é aquele que recebe a palavra de Deus para representá-lo aqui na terra. E a nossa organização, ela também é composta de, não sei se os irmãos notaram, ela tem 3 cores, né, no nosso escudo. Cada um tem um significado. Gabriel, você pode explicar para a gente o que significa essas cores? Azul, lealdade. A Cristo Rei, a sua igreja e ao seu programa, a organização Embaixadores do Rei e seus ideais. Branca, pureza do corpo, da mente, da alma, na adoração de Deus somente a Ele. Amarela, preciosidade. Cristo é precioso para o embaixador do Rei quando nós aceitamos Ele como Salvador, Conselheiro e Guia. O embaixador do Rei é precioso para Cristo quando aceitamos Ele, quando pregamos o trabalho dele com nossa melhor capacidade. E os Embaixadores do Rei é uma organização que ela visa o desenvolvimento físico, moral e espiritual do garoto. Só que o nosso desenvolvimento físico, ele também tem algumas regras nos esportes, né? Será que o Matheus Mendes pode explicar para a gente como são essas regras? Perder sem zangar-se. Você tem que perder, mas você não pode ficar bravo com o seu time. Guardar os lábios. Você não pode falar palavrão, mentir.
Trabalhar em equipe. Você não pode ser fominha, não tocar... não querer ficar com a bola só pra você, tem que tocar pros outros. Ser honesto. Você põe a mão na bola, ninguém vê, mas você tem que falar a verdade. Chega a ser engraçado, né? Porque no mundo a gente vê totalmente diferente, né? Eu gostaria de saber, no Manual do Candidato a gente estuda a vida de um missionário também. Eu queria saber que missionário que é esse e como, se você pode contar um pouco da vida dele, Pedro, pra gente. Guilherme Carey, ele era um sapateiro e também pastor batista. Ele ficou um pouco preocupado depois de ler o versículo: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Ele foi na oficina dele, pegou o mapa mundi e viu todas as necessidades dos pagãos. Depois, ele conseguiu convencer os batistas de que, quando Jesus disse, portanto, ide, referia-se a eles. Depois ele passou muitos problemas e foi para a Índia. Aí... Como é que é mesmo? Ai, deu branco, cara. Depois ele foi pra Índia. E graças a ele conseguiu traduzir a Bíblia para mais de 40 línguas e dialetos. E ele foi conhecido como o pai de missões modernas. Amém. O nosso estudo ele também contém várias partes, né? E cada parte a gente estuda em um manual. Eu gostaria de saber com o Felipe qual parte da insígnia a gente estuda no Manual do Candidato e o que ela significa. A gente estuda o escudo e ele significa a fé, que seria o escudo simboliza a fé. Lembra ao seu possuidor que ele é embaixador por Cristo e deve se portar de modo digno de um embaixador do rei. Amém. E ainda dentro do escudo a gente tem também outra parte que a gente estuda no Manual do Arauto, né? E que parte que é essa, Tiago? Essa parte é a faixa branca. A faixa branca ela prova para o embaixador que ele é um trabalhador. Isso. E no Manual do Candidato a gente aprende também as bases de um evangelismo, né? A gente tem um plano que ele chama o Plano de Deus para a Salvação de Todos. Eu gostaria de saber se o Matheus Adame pode dar uma explicação. Não. Vamos começar aqui com o Matheus Lima, depois a gente passa para o Matheus Adame. Não, é o Matheus Matos? É muito Matheus para pouco conselheiro. Então vamos aqui com... Vamos para o Matheus... Vamos ouvir o versículo dos meninos aqui. Versículo porque todos pecaram, então estão destituídos da glória de Deus. Segundo aos Coríntios 3, 23. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que crê no Filho do Homem não haverá vida eterna. Mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. João 3,36. Também tem o plano de salvação para Deus, para todas as pessoas, que fica em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que faltou um menino, eles estão se perdidos aí. Mas a gente vai falar um pouco agora do histórico dos embaixadores, que a gente estuda também na revistinha do embaixador Arauto. Queria que o Matheus Cruz contasse um pouco dessa história pra gente. Essa história começou em 1883, numa cidade chamada
Owensboro, nos Estados Unidos. E lá um grupo de rapazes com uma faixa etária entre 12 e 14 anos, eles se reuniam para estudar missões e orar pelos missionários. Aí num dia, eles decidiram bancar a despesa de uma estudante na China, numa escola dirigida por uma missionária. Aí eles fizeram isso. Aí a União Feminina Missionária dos Estados Unidos decidiram criar uma organização para atender esses jovens. E aí, em 1908, elas criaram essa organização. Aí aqui no Brasil, a primeira embaixada foi fundada no dia 25 de agosto de 1948, na Igreja Batista da Tijuca, no Rio de Janeiro. E foi fundada pelo missionário William Book Bagby. Aí em 1973, se não me engano, antes era o Departamento dos Embaixadores do Rei, passou a ser coordenado pela União de Homens Batistas do Brasil. Aí até hoje a embaixada vem dando frutos por causa dos conselheiros, missionários, dos próprios embaixadores que ajudam a fazer o desenvolvimento dessas embaixadas e crescer a cada dia mais. Será que podemos dar um certificado para esses meninos, irmãos? Amém? Então nós vamos fazer assim, nós vamos entregar o certificado. Gabriel Polastro, Rodrigo, desçam aqui. Gabriel, Rodrigo e Mateus da Silva Matos. Quem são esses três? Fiquem aqui à frente. Não veio, Rodrigo? Então fiquem aí, olhando para lá, povão. Eu vou pedir para o Vitor que dê boas-vindas e entregue o certificado de candidato ao Gabriel Torres Polastro. Dá uma salva de palmas, irmãos. O Bruno vai entregar ao Rodrigo da Silva. O Mateus da Silva Matos. Muito bem. Eu vou chamando o nome, fica mais fácil, e vocês vão descendo, tá bom? Certificado de reconhecimento de postos. Embaixador Arauto, Felipe Augusto. Vitor, entrega. Mateus Pedro Pérez. Pedro Lucas. Luiz Gabriel. Quem é Luiz Gabriel? Tá lá? Mateus Adame. Agora o reconhecimento de postos de embaixador escudeiro. Mateus Raimundo. Tiago Oliveira da Silva. Ok. Mateus Lima já recebeu na última, né? Então, vamos colocar em pé, irmãos. Nós vamos orar, consagrando e agradecendo a Deus por esse momento tão especial, quando a nossa igreja dá um espaço aos meninos de 9 a 16 anos. Eu quero pedir que a igreja continue orando. Miqueias é o líder incansável dos embaixadores. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha muita visão dos embaixadores, não. Por algumas experiências do passado, achava um pouco irrelevante a maneira como acontecia. Mas vendo o trabalho do Miqueias, a persistência do Bruno e do Vitor, eles que sempre insistiram em levar o grupo aos retiros, eles estão aqui com os meninos todos os sábados à tarde, e é uma oportunidade muito boa. Então eu quero pedir que a igreja ore
sustente em oração, a igreja apoie dentro do possível, e que, se soubermos de irmãos da igreja que têm filhos nessa faixa etária, de 9 a 16, para encaminhar os meninos aqui todo sábado à tarde, é uma oportunidade boa. Em uma geração tão confusa como a nossa, é sempre um espaço bom. Temos também, paralelo a esta organização, as Mensageiras do Rei, que se reúnem também à tarde, são meninas na mesma faixa etária. É uma forma que, como igreja, nós temos de alcançar todas as gerações. Nós temos trabalho em nossa igreja, desde as crianças de berçário até a 4ª, 5ª idade. A nossa igreja ela procura ser bem dinâmica nesse sentido. Então ore pela igreja, ore por tudo aquilo, pelos líderes que estão envolvidos, para que no futuro esses meninos de pequenos jovens se tornem grandes embaixadores do Rei. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pela maneira como o Senhor usou os meninos dos embaixadores do Rei, de nossa igreja, na condução do culto, também pelo esforço deles, pela dedicação deles. Queremos agradecer ao Senhor pela vida dos conselheiros, do Bruno e do Vitor, e agradecemos ao Senhor pela vida do Miqueias e de todos aqueles irmãos que de alguma maneira têm procurado apoiar a caminhada de desenvolvimento físico, psicológico e espiritual desses meninos. E nós oramos por eles, pedimos que o Senhor, ó Deus, transforme esses meninos em homens de Deus, cidadãos responsáveis e gente que faça diferença no meio da nossa sociedade. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez pedimos que o Senhor abençoe esse trabalho e que ele floresça e se multiplique para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E a ele que nós rendemos toda a honra e toda a glória. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito bem, parabéns meninos, pode sentar, Deus abençoe, a igreja se assente um pouco. Miqueias, Bruno e Vitor, parabéns pelo trabalho, que vocês continuem com essa dinâmica. Oi? Ok. Eu só quero dar alguns comunicados porque é necessário para o dia de hoje. Nós vamos ter a saída das bandeiras e depois nós vamos para as classes. Irmãos, próximo sábado e domingo, teremos em nossa igreja a presença do pastor Wallace Costa. No sábado teremos uma noite de louvor. Todos receberam no boletim este panfleto. E o nosso desejo é que você leia, veja, agende e passe para um jovem. Você tem algum jovem na sua vizinhança, na sua família, e você pode convidar para o próximo sábado, quando nós teremos também a música com um grupo de fora. Você tem todo o nome, você tem toda a divulgação, e o pastor Wallace, como virá para o sábado, ficará no domingo também, quando teremos a condução dos trabalhos juntamente com os jovens. Então, Karina, alguma orientação à igreja sobre isso? Ok. Nós fizemos alguns cartazes grandes e uns panfletos pequenos. Você pode pegar, levar. Não vamos deixar aí porque isso tem um valor. E nós valorizamos que fizemos um negócio bom para que você valorize e aí distribua. Então, parabéns ao... Quem preparou isso aqui foi o Gabriel. Gabriel, valeu. Deus abençoe. Ficou jóia o cartaz. Que dê bom resultado. Irmãos, eu preciso da ajuda dos irmãos. Os irmãos que não preencheram esta pesquisa no domingo passado, nós já tivemos um retorno de 90 fichas destas, de pesquisa. Então, se você não respondeu, se você já respondeu a amarelinha, pode jogar fora, não tem problema. Se você não respondeu, responda. Se você vem, só põe sim. Se você não vem na IBD ou não fica nas classes, coloque não e porquê, para nós podermos encontrar vias de abençoar mais ainda através do trabalho do nosso projeto de ensino. Então, se você ainda não respondeu, peço a sua gentileza de responder, colocar na urna na saída ou entregar para a irmã Leonor para que possamos assim melhorar toda a dinâmica do nosso trabalho. Mulheres, hoje é o último dia para a sua inscrição no Retiro de Mulheres, por isso estamos dando essa palavra de incentivo agora pela manhã. E à noite, nós teremos o nosso encerramento da campanha de missões estaduais. Traga a sua oferta.
será necessária para nós concluirmos e chegarmos a atingir o nosso alvo. Irmão Sérgio Polastro, nós estamos em 6.600. Aproximadamente 6.600, o nosso alvo, irmãos, é de R$10.000 que nós queremos enviar para a junta para ajudar no trabalho de evangelização e de apoio aos projetos no estado de São Paulo. Se você ainda não trouxe sua oferta de missões estaduais, traga hoje à noite para que possamos enviar a nossa oferta e participar nesse processo de reconciliação do homem com Deus. Então nós vamos ter a saída das bandeiras, Misael, com música. Eu vou pedir aos embaixadores que façam aí 2 fileiras, as bandeiras vão passar no meio, depois vocês vão atrás das bandeiras. Pode ser? Pode ser? Bruno e Vitor, um de cada lado aqui. Bote os meninos enfileirados aí, faça um corredor e a bandeira passa pelo meio. Quem é que vai sair com a bandeira? Quais são os embaixadores? Então vem cá os 3 que vão sair. Os outros façam um corredor aí. A igreja fica em pé. Um de cada lado aí, põe um. Isso. Aí quando eles passarem com a última bandeira, vocês saem juntos, encerramos o trabalho. Miqueias também, vem cá, Miqueias. Miqueias vai ser o último a sair. O líder fecha a porta. Depois que o rebanho está todo em segurança, né? Vai lá, Miqueias, fica lá, atrás dele lá. Enquanto Misael ministra música. Que Deus abençoe vocês, embaixadores, Miqueias e os conselheiros. Que Deus abençoe nossa igreja. Após essa saída, nós teremos o nosso cafezinho, nosso chá, nosso intervalo de 10 minutos e vamos para as estações e aí termos um aprofundamento na palavra de Deus. 19 horas, o nosso culto de adoração, todos estão convidados. Dá uma salva de palmas aí para eles, pelo trabalho deles, dedicação. Deus a todos abençoe.